todos. É muita alegria que nós podemos estar aqui reunidos mais uma vez em nome de Jesus, e com isso temos a certeza de que contamos com um convidado VIP, né? Ele que nos envolve com a sua aura amorosa desde o momento em que nos decidimos vir aqui. E muitos de nós sabemos que as atribulações no nosso dia a dia muitas vezes até tira vontade, falar, hoje estou tão cansado, deixa eu ver lá, são várias coisas, mas nos mantendo firmes na decisão de vir, a gente permanece conectado com o mais alto, e é com ele que nós vamos então elevando ainda mais o nosso pensamento, sabendo que tudo funciona, tudo no universo vibra, para que possamos ligar o nosso radinho, a nossa frequência, não simplesmente só visualizando a figura dele, mas experimentando o seu envolvimento, esse amor gigante que envolve todo o planeta, que nesse instante mais particularmente nos abraça. E é envoltos nesse abraço que nós agradecemos imensamente por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, para podermos refletir, para podermos trabalhar nessa seara tão vasta e ampla, muitas vezes tão carecidas de trabalhadores, que é a de Jesus. Para tanto, Senhor, pedimos que nos auxilie a nos capacitar, nos inspiramos a bem compreender as palavras do Teu Evangelho. E mais do que isso, que nos dê força para que possamos colocá-las em prática no nosso dia a dia. Que assim seja. Graças a Deus. Um livro, Reforma Íntima Sem Martírio. Quem conhece esse livro? É ótimo. Então, preparem para os palestrantes que será a base de temas das próximas palestras. Muito bom. Então, vamos lá. Martírio, o que é? Sem sofrimento, né? Martírio é sofrimento, se é sem martírio, sem sofrimento. O que é a reforma íntima? É o jeito que você tem para melhorecer, para você evoluir. Da reforma, da nova forma, aquilo que já existia, a gente vai reconfigurar, né? Assim como nós passamos, quando a gente vai fazer alguma reforminha ou reformar nossas casas, é uma bagunça só, tira as coisas do lugar, mas depois vale a pena porque fica bonito, né? A gente se estressa muito durante o processo de reforma, a gente arruma confusão com os outros durante o processo de reforma, tudo isso porque nós temos um objetivo final que é deixar melhor do que está. É assim com a gente também, né? E aproveitando o início desse ano, quem é que fez planos ou promessas de 2022 para 2023? Quem falou que, bom, ano que vem eu vou mudar minha vida, ano que vem eu preciso fazer tal coisa, ano que vem eu quero mudar o meu jeito de encarar, de pensar, de viver a vida, de ser mais leve, de ficar menos difícil? Quem pensou, pretendeu fazer algo assim? Pois bem, quem já começou a colocar em prática? Nós estamos no dia 24, né? Então a gente vai tentando. E quem é que fez plano para se tornar uma pessoa melhor? Faz parte, né? Muitas vezes a gente faz planos vários, né? E faz parte também de se tornar uma pessoa melhor. Então, nesse livro aqui, o Reforma Íntima Sem Martírio, me chamou bastante a atenção porque as lições são formidáveis, são excelentes. Mas o prefácio, que não foi psicografado, foi escrito por alguém que foi escolhido, tá? Depois eu falo o nome dele lá no final, é excelente. E tem muito a ver com aquilo do momento de renovação, né, que a gente está, porque mudança, o planeta deu uma volta em torno do Sol, levou 365 dias para que isso acontecesse, começou uma nova volta. Vamos ver como é que começa a nossa volta em torno de nós mesmos aqui, né? Vamos lá, começa assim, essa palavra inspiradora, que o tema da palestra aí, porque isso é atribuído a Paulo de Tarso, tá? Em Romanos 7, 19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mais fácil. Pois é, por que eu não faço o bem? Eu quero fazer o bem e não faço, mas eu faço o mal que eu não quero fazer. O que é que está acontecendo comigo que me faz fazer isso e, na maioria das vezes, repetidamente, né? O que tem a ver o meu desejo? Será que o meu desejo está conectado com aquilo? Aonde está o seu coração, também estará lá o seu tesouro? Onde é que eu estou colocando a minha fé? Onde é que eu estou colocando o meu interesse, minha vontade, minha energia para que isso aconteça? Tá? Uma pergunta jamais deverá deixar de ser o centro de nossas cogitações. Em que estou melhorando?
gente às vezes faz essa pergunta, né? Mas rapidamente ela se apaga das nossas preocupações ou da nossa lista de checagem, né? No que eu estou melhorando? Vamos pensar um pouquinho antes até. Durante a pandemia foi um processo aonde se dizia, em que pese muitos dizerem que as ciências humanas não teriam importância nenhuma, mas foi, ou deveria ter sido, muitíssimo importante a antropologia, a sociologia, né, e as artes como um todo, porque sem elas, música, ou sem os filmes, séries, né, seria ainda mais difícil da gente passar por todo aquele momento de isolamento, no qual a gente não conseguia, depois de um tempo, viver conosco mesmo, né, resultando em tristeza, resultando em insatisfações, resultando em falta de fé. Tá? Mas naquele momento surgiu um raciocínio de que é um excelente momento para nós, a humanidade, refletir a respeito das coisas, né? E vamos, quem sabe, nos tornar pessoas melhores, a humanidade vai sair ainda melhor do que quando entrou. Foi isso que aconteceu. Menos de um ano e alguma coisa depois, uma guerra de proporções grandes, outras tantas barbaridades, né, que isso vem demonstrando que o que é que eu estou fazendo e aonde é que eu estou melhorando ou não. Nós nos saímos da pandemia pessoas melhores ou saímos de pessoas mais tristes, mais ansiosas, mais inseguras? Como é que a gente saiu disso? Saímos mais solidários ou saímos um pouco, varia pouco a minha opinião primeiro? Ter noção clara sobre as conquistas interiores. Nós temos noção clara daquilo que conquistamos interiormente, que não seja produto da nossa vaidade ou que acharmos que nós somos melhores do que os outros. Nós temos que ser melhores do que nós fomos da nossa versão, mas não podemos achar que somos melhores que os outros. Cada qual tem a sua, né? Como é que eu adquiro então essa noção? Para saber. Claro, sobre a posição espiritual de cada um, considerando o tamponamento do cérebro físico. Olha só, como é que eu vou descobrir? Eu tenho que fazer essa pergunta. No que eu estou melhorando? Para eu descobrir se eu estou melhorando, eu tenho que livrar de mim o tamponamento do cérebro físico. O que é esse tamponamento do cérebro físico? Vamos pensar em materialidade. Não vou nem entrar em esquecimento do passado, tá? Mas vamos pensar na materialidade. Você viu fulano de tal como ele está bem? Normalmente isso é atribuído a quem ganhou dinheiro, ou quem conquistou alguma vaga, ou quem conquistou alguma coisa, né? É um tamponamento do cérebro físico. E aí a gente já começou a falar de letras de música, mais uma, né? Queria ter podido trabalhar menos, o epitáfio, né? Onde está dizendo um monte de coisa, e ter amado mais, chorado menos. Mas a gente, com esse tamponamento do cérebro físico, a gente não consegue fazer uma avaliação correta. Porque onde eu fixo meu ponto de felicidade, onde eu fixo meu ponto de tranquilidade, não é lá que está. É o tal da escola do sofrimento, né? O que é ser feliz? Fala, não, agora esse ano eu quero ficar bem tranquilo, mas bem tranquilo significa normalmente você fazer uma poupança. É você ficar relativamente confortável financeiramente, que esse é sinônimo de tranquilidade. Não obstante tudo que você passou na máquina de moer gente do nosso cotidiano de trabalho. Tá? Pois bem, como eu posso identificar? Primeiro eu tenho que me conhecer. Conhece a ti mesmo. Tem uma frasezinha escrita lá no templo de Apolo, na cidade de Delfos, também conhecido como templo de Delfos. Para eu conhecer a mim mesmo, eu tenho que admitir que eu sei de nada, Sócrates. Porque se eu admitir que eu sei alguma coisa, e nós somos cheios de verdade, e com essa nossa verdade temporária, tá, a gente vai fazendo julgamentos definitivos. Se você é uma pessoa de um jeito do qual eu não concordo, eu sei que você não presta. Eu sei que você é aquilo. Mas eu justifico a minha falta de
vontade para com você, tá? Porque você é desse jeito e eu estou sabendo que é assim. E a gente vai fazendo julgamento em relação ao comportamento do próximo, em relação àquilo que foram as justificativas para que a gente não cumpra a justiça. E a justiça, estou falando, a justiça divina das leis universais, e a outra também, tá? Pois bem, se com esse conhecimento temporário eu faço julgamentos definitivos, eu estou faltando com a verdade. Se eu estou faltando com a verdade, eu estou infringindo aquele princípio que Cristo falou: descubra a verdade e a verdade vos libertará. Porque enquanto eu não descobrir a verdade, eu estarei prisioneiro das minhas próprias convicções de um ser provisório e não definitivo. Por que eu estou preso? Porque a verdade é aquilo que é imutável. O amor é uma verdade. Já falamos sobre isso aqui. Mas como é que você sabe que o amor é verdade? Você já experimentou? Não. Então eu estou longe da verdade. Posso estar a caminho, estou tentando achar o caminho. E esse caminho a gente sabe qual é. É o mesmo da verdade e da vida. Como é que eu faço para chegar lá? Palestra do Davi, faça tudo o que ele diz. O que eu faço que Jesus disse? Ainda no conceito de eu faço o mal que eu não quero e não faço o bem que eu quero. Tá? Pois bem, então se eu tenho que... E aí uma vez eu escutei uma coisa mais ou menos assim, que tarefa árdua que é do diabo. Aqui a gente representando o lado mal, nós sabemos que não é, né? Por que é a tarefa árdua dele? Quem sabe vai perder. Mais cedo ou mais tarde perde. Porque o que se estabelece é o bem. Quem é que, para a gente dar valor às nossas conquistas, quando você chega a um determinado ponto evolutivo, moral, você não dá ré. Você não volta. Você viu alguém bom, uma pessoa boa de fato se tornar má? Mas alguém mal pode se tornar bem. Porque o bem é a verdade. O amor é a verdade. Ok? A única postura que nos assegurará a mínima certeza de que algo estamos realizando em favor da nossa ascensão espiritual, na carne ou fora dela, seja encarnado ou no plano, é a continuidade que damos aos projetos de renovação que idealizamos. Os obstáculos serão incessantes, o fim da existência, até o fim da existência, não nos competindo nutrir expectativas com facilidades. Olha só, a gente tem que continuar e a gente não pode esperar facilidade. Mas sim a coragem e o otimismo indispensáveis para vencer um desafio após o outro. Eu estou querendo crescer para ter paz e está dizendo aqui que não vai ser fácil. Você vai sofrer por isso. Lembra da reforma? Não é meio incongruente a nossa noção que nós temos de evolução? Por que a gente espera evoluir? Para ficar em paz, para ser feliz. Aquilo que a gente já disse, felicidade não é o meio, é a finalidade. Ninguém quer ser feliz para ser feliz. Então, nesse processo de felicidade que você espera que o caminho seja asfaltado, não, ele é turbulento. Por que é turbulento? Por culpa de quem? Minha. Porque eu provoco as dificuldades. Causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições. Eu crio o problema. Eu sou co-criador da minha realidade. E isso é fantástico. Esse é um potencial divino, que talvez esteja muito próximo daquilo que Jesus disse: vós sois deuses, poder fazer tudo que eu fiz, ou faço, e muito mais. Onde é que está a nossa divindade neste instante? Além da imortalidade da alma, é no poder de você transformar a sua realidade, o seu entorno. Eu faço isso, faço todo dia, para pior. Todo dia.
Quem é que não acorda e por algum motivo estragou o dia inteiro? Todo dia. Eu criei a minha realidade. Eu vou dormir rezando para que à noite eu possa encontrar não sei o que lá. No dia seguinte eu falo assim, beleza, agora eu vou cartar com a minha turma de novo. Eu escolho o jeito que eu quero viver. Agora, se tiver difícil no meio do caminho, o que está fazendo? Continuar para frente. Tem opção. Se você pensar numa existência só, você pode achar que tem. Mas não é assim. A gente não é um corpo. A gente está num corpo. A gente é um espírito. A Kátia que fala isso, né? Ela fala, vou resolver tudo nessa encarnação. Eu não quero voltar para um Brown nunca mais. Quem? Fala. A Kátia, da Casa do Jardim. Casa do Jardim. É. Que a esperança não desfaleça diante desse prognóstico. Qual o prognóstico? Vai ser E difícil. martírio. Do martírio. Vai ser difícil. Você não precisa se martirizar. Até porque martírio tem muito a ver com aquele que se diz ou que se passou por santo e foi errada a palavra, foi sacrificado em nome de uma crença. Nossas conquistas não podem ser edificadas na calmaria. Nossas virtudes não florescerão sem os golpes da dor que dilacera a dessa e poda os espinhos da perfeição. Se tiver facinho aqui, a gente vai seguir. Como é que a gente fala se eu preciso mudar? Está tão fácil que eu preciso mudar. Deixar uma sarna para coçar? De jeito nenhum. Tá louco? Tá? É esse impulso. E o que quer dizer esse impulso? Esse aguilhão que nos impulsiona adiante? É a lei de amor. Mas que é a lei de amor que está cutucando os outros para andar desse jeito? Através do sofrimento. Você não está observando-a. Você está infringindo-a. Esse é o cutucão. Se der medo, quando estiver difícil, se der desânimo, alguém já passou por isso? Se a gente ficar triste, o que eu faço? Desisto? Vai para frente. Choro? Chora. Pode chorar. Pode chorar. Continua. Chorar lá fora, onde haverá choro e ranger de dentes. Fica para dentro. Da onde? De si, do reino de Deus. Nós somos ainda da reforma íntima, a gente não tem nem parede. Nós somos um projeto em construção. É um projeto de edificação. E a gente atrasa mais ou menos esse projeto de acordo com os nossos comportamentos. E para que a gente possa escolher onde construir, tem que construir sobre a rocha. E a gente prefere construir sobre a areia. Por quê? Porque a rocha tem que subir, tem que fazer força, vai doer, vai estar exatamente ao oposto daquilo que eu acho que é felicidade. Porta larga, porta estreita. Porque eu estou depositando a minha felicidade naquilo que o ladrão rouba e a ferrugem corrói. Tudo isso é Jesus. Nossa palavra de ordem é recomeçar. Por isso que essa palestra para isso. Essa palavrinha aqui. Uma palavra inspiradora. Nós temos ciclos a serem cumpridos. Também mais um motivo da Terra ter dado a volta e a gente começar também. E é o nosso novo ciclo aqui. Cada dia vivido, nascemos para o próximo que está por vir. Cada dia vivido, nascemos para o próximo que está por vir. Quando a gente fala de reencarnação, falando da próxima reencarnação, é um próximo tão distante, tão fora, a causa é tão imediata, que nós nos preocupamos com a felicidade imediata. Na verdade, nós não nos preocupamos com a felicidade imediata. Nós nos preocupamos em matar a tristeza imediatamente. Como é que eu mato a tristeza imediatamente? Compra sorvete,
bebida, droga, chocolate. Não é matar a tristeza imediatamente? Né? E depois que a gente faz, vem a fatura do cartão ou a balança nos acusa, dizendo assim, todo aquele que você achou que era felicidade, tá? Não é. Portanto, toda vez que eu vou, o meu conceito de felicidade é matar a tristeza, ou amenizar a tristeza, ou me entorpecer de forma que eu possa dizer que eu não estou mais triste ou menos triste, e justificando que eu posso fazer tudo isso porque eu estou triste. Dá certo? Aí é tentar solucionar o mal com mais mal, solucionar o mal com defeitos e não com virtudes. Esse acesso para a solução não está no plano horizontal, mas sim no vertical. E é difícil demais. Eu não estou acostumado com isso, não. Eu estou acostumado assim, nossa, eu estou sem paciência, estou tão cansado disso, porque vamos fazer tal coisa, né? Entre essas coisas, dificilmente vai estar aí, vamos rezar, né? Hoje eu não vou fazer evangelho, vou rezar não, porque eu não estou bem. Não estou, exatamente. Vamos sair. Vamos matar a nossa tristeza imediatamente, né? Naquela hora que você deveria sentar, né? Se conectar e fazer. Pois bem, então esse ciclo que a gente está vivendo, cada dia vivido nascendo do próximo dia. A gente pensa desse jeito, cada dia. Eu vivi hoje para o próximo. Eu acordei hoje com a bênção de Deus para o próximo. Eu estou pensando eu na encarnação. Só que na verdade, muitas vezes eu acordei pensando de acabar. Porque eu sei que eu vou ter que sair, eu estou cansado, eu não vejo a hora que quando eu nem sair de casa, eu estou pensando em voltar. Porque eu estou cansado. Eu não quero fazer isso. E aí eu estou esperando a semana acabar. E daqui a pouco eu estou esperando um mês acabar, que é para ver um salário. Quando você está na faculdade, você só espera a faculdade acabar, ou as férias, depois do curso. Aí a faculdade acaba. Aí você começa a esperar, você entra em outro ciclo, de esperar o trabalho acabar. Não, e aí você também, você vai esperando aposentar. Daqui a pouco, chega numa determinada idade, você fala assim, eu não quero que acabe. Mas aí já passou. E eu fiquei esperando acabar. Nós temos que resistir aos apelos para a queda, jamais desistindo do ideal de libertação que acalentamos, trabalhando mesmo que cansados, servindo mesmo que carentes, estudando mesmo que desmotivados, aprendendo mesmo que sem objetivos definidos. Não vou fazer isso não, para onde eu vou aplicar isso? Quem nunca desanimou? Quem nunca ficou triste pelo inconformismo com a sua situação financeira, emocional, do seu corpo? E o corpo não estou falando só de formas, mais ou menos, estou falando do seu corpo como todo, dor, estou falando de mim. Toda hora, eu tristinho. Aí eu fui na ACD, me consultar. Né? E claro, além da confiança que a instituição te deposita, é um lugar que você não pode abrir a boca para reclamar, cara. Você vai olhar para o lado e fala assim, nossa, cara, o que você está falando, velho? Tem vergonha só. Você está reclamando, você está bancando? 6 meses de fisioterapia do Einstein, indo todo dia. E se a gente pensar de Jesus? Cansado, sem vontade. O governador do planeta veio aqui pregando na cruz. E veio para nos ensinar. E nós olvidamos suas lições pela segunda vez. Porque o Consolador prometido nos dá esses fundamentos. Justo, portanto, que abracemos amorosamente os compromissos abandonados de outros tempos e aplanemos nossos caminhos tortuosos. Abracemos os compromissos abandonados. Quais foram os meus compromissos abandonados?
Né? O que você é hoje que você faz de mal que não gostaria e o bem que você gostaria? Quais são esses compromissos? Exatamente esses. Você não tem paciência, você não tem isso, não tem aquilo, isso que lá, se é assim, se é assado, isso todos são compromissos abandonados. Você prometeu antes de vir. E não é colocar roupa nova, né, achando que vai esconder o aleijão. É você, de fato, sem reformar. Em meio ao lodaçal do desânimo, nasce o lírio. É verdade, né? Aquele mano Mani Padme Hum que tocou agora um pouquinho essa música aqui enquanto eu estava falando. Tá? Exatamente, a força que um livro tem de beleza de nascer no meio do lodaçal. Tá? Em meio ao lodaçal do desânimo, nasce o lírio da personalidade tenra que estamos paulatinamente cultivando. No meio da dificuldade, vai nascer a beleza interior da personalidade tenra que nós ainda nem conseguimos conquistar, que ainda a gente está tentando conquistar, desde que não desistamos. Mas se eu estiver triste, e a fé? Mas a gente tem que ter fé. Nesse momento é um processo de convencimento, é um processo racional, é aquilo que a gente fala, amar o próximo nesse momento é processo de convencimento, perdoar é processo de convencimento, seguir adiante, não fica esperando a vontade não. Nossa, hoje eu estou com vontade de trabalhar, que ninguém me segura, eu estou louco para ir no fórum. Nossa, que vontade de ir na prefeitura hoje. Eu não tenho. Mesma coisa, falou que eu tô com vontade de amar os outros, estou até com medo de machucar. Aquela posição eu já acordei com uma vontade danada de lavar oi. Levar força do delegado? Não. Lavar oi em português da padaria. Não, português da padaria pode ser. Prossigamos sem expectativas de agilitude que não temos como alcançar agora. Não precisamos ser santo. Se a gente for melhor do que somos, já é um grande avanço. Tá? Não queremos ser mais quem fomos. Por isso estamos reencarnados aqui, para melhorar. Mas ainda não somos quem queremos ser. Então, quem sou eu? Isso gera uma etapa definida por profunda inaceitação com a vida. Quem não é que não aceita o comportamento dos outros? A gente começa a condenar tudo que os outros fazem. E a gente, com todos os nossos pecados guardados com a gente aqui, as nossas dificuldades. Então, eu não quero ser mais, ainda não sou quem eu quero ser, mas eu começo a fazer com que, ou começo a julgar e fazer com que os outros sejam aquilo que eu gostaria que fosse ou que me atenda, como eu tenho ideal de vida, porque eu sou cristão, redivivo, corpo, profissão, relações, afetos e mesmo o sucesso do caminho são dramaticamente abalados pela diminuição da alegria e do encanto face a essas provas de ajustamento. Eu não quero ser mais, não sou aquilo que eu quero e sou insatisfeito com todo esse negócio que ainda me rodeia. Que diabo de prova é essa? O que eu preciso fazer? Tá, eu sou uma pessoa em transição, beleza? Tá. Eu sou um projeto, mas aonde eu estou colocando isso? Aonde eu estou fincando minhas bases? Todavia, a lei estabelece que a morte é do pecado e não do pecador. Para todos é abundante a misericórdia. É abundante a misericórdia de Deus. Lei universal da piedade paternal de Deus, que assegura-nos o amor cobre a multidão de pecados. Então, o que eles ensinam a Jesus e que está sendo dito aqui é o seguinte: a gente não veio aqui, apesar de uma prova, uma matéria de prova e expiação, para aprender a sofrer. A gente veio para aprender a amar. E um dia que nós conseguirmos um pedacinho assim, do tamanho de um grão de uma mostarda, a gente consegue remover uma montanha de coisas ruins que nós somos.
Porque não é para aprender a sofrer, é para aprender a amar. E em amando, Jesus nos ensina que o amor apaga uma multidão de pecados. Mas e aquilo tudo que você fez, você não apagar? Eu falei, não vim aqui para isso. Eu vim para aprender a amar. O sofrimento decorre do não aprendizado. Até porque, quando eu aprender a amar, eu aceitarei um monte de coisa, porque eu sei que nada é por acaso. Até mesmo a reforma íntima, em muitos casos, devido às más interpretações costumeiras, tem sido um bordão de autopunição e martírio penitencial. Não é, a reforma íntima não é para você aprender a sofrer, não. Você tem que saber que você vai sofrer. E não vai ser fácil. Por que vai sofrer? Porque eu estou deixando de ser quem eu sou. E eu sou desse jeito há muitos e muitos e muitos anos. Certos, milênios. Mas é um movimento que a gente precisa fazer. Quando a gente faz alguma coisa que não está correta, isso também nos causa sofrimento. Mas já é um primeiro passo para a gente enxergar. Mas a gente não tem que se autopiedar. Nós temos que nos melhorar. Sejamos fiéis e confiantes nos pequenos esforços de ascensão que temos conseguido realizar. Fiéis e confiantes. Pô, já faço alguma coisa? Porque muitas vezes a gente pode chegar também e falar assim, isso aqui eu já não faço mais. E daqui a pouco, por um desânimo qualquer, você quer saber da última? Vou chutar o balde. Tô nem aí, porque isso aqui ser bom para os outros, só tá, é isso que você ganha. Ó. Quem nunca viu ou falou. Tá? E aí fala, não, pera um pouquinho, tem o que fazer. Para você ainda não conquistou isso. Porque a virtude conquistada é a virtude que você não esquece mais. É igual a bicicleta, você aprendeu a andar, não volta mais. Então significa dizer que você está em aprendizado. Mas, pô, você conseguiu isso aqui, não esquece disso não. Mantém. Esse tijolo ainda não está seco, o cimento dele, então pode cair, mas deixa lá, você derrubar ele, depois vai ter que subir de novo. Abandonemos a aflição e a ansiedade relativamente ao que gostaríamos de ser. Porque somente amando o que somos, encontraremos força por prosseguir. Amemos o que somos. Você sabe quem faz isso com a gente? Deus. Sabe quem isso faz com a gente? Jesus. Exemplos de perfeição, exemplo de perfeição. Ele nos ama do jeito que nós somos. E se a gente conseguir nos amar da maneira que somos, teremos força desse amor para nos impulsionar nesse nosso projeto. Porque se faltar amor próprio, tá? Não dá nem para amar os outros sem isso. Muito bom. Todos bem? Então que Jesus nos inspire, nos ilumine sempre, nos dando essa força, dessa palavra inspiradora, que a gente possa sempre tomar como um recomeço, cada dia que a gente acordar, um exercício, uma técnica, um treino, porque pensar mal, sofrer é treino também. Então que nós possamos elevar o nosso pensamento neste momento e enxergar no centro desta sala uma luz brilhante que vai iluminando toda a nossa casinha e que nós vamos direcionando essa luz para os nossos lares, envolvendo a tudo e a todos que lá estão. Que nós possamos nos manter envolvidos nela e usar dela como lembranças dessas palavras benditas que nos foram ensinadas aqui. E quando tivermos algum momento de dificuldade, possamos rememorar esse instante, envoltos nessa luz, e pedir: me ajuda a lembrar tudo isso, me ajuda a me amar, para que eu possa seguir adiante. Que assim seja.